Processos de formação de palavras, exercícios de fixação. Vamos realizar, né, vários exercícios de fixação, porque a melhor maneira de estudar processos de formação de palavras é através da realização de exercícios. É praticar a teoria em exercícios. Então, vamos fazer o máximo de exercícios possíveis, né? Vamos lá então, vamos começar. Assinale a alternativa em que o sentido do prefixo destacado está incorreto. Metamorfose. O prefixo meta significa mudança, tá? Perfeito? Correto. Meta é um prefixo que significa mudança. Imperfeito, né? É o que não é perfeito. Indica a negação, o prefixo in, na letra B. Tranquilo. Então, a letra A, ok. A letra B também, tá? Correto aqui. E correto também. Vamos, então, para a letra C. Ultrapassar. O prefixo ultra significa passar além de, né? Ir além. Correto. Perfeito. Então, temos que marcar aqui a opção incorreta. D. Apogeu. Apo. O prefixo significa perfeição. Não, gente. É a letra D. Apo. Tá? É o prefixo, né, que significa afastamento. Tá? Apogeu tem o significado, a palavra apogeu na língua tem o significado do momento que a pessoa está no auge dela, né? E aí talvez ela esteja distante das demais, então ela está no auge, tá? Apogeu também significa o momento que um astro ou um satélite se encontra mais distante da Terra. Então, apogeu provavelmente tem o significado, né, de estar distante, se destacar entre os outros, tá bom? Então, apo significa afastamento. Então, a opção incorreta é a letra D. E endoderma, endo é posição interna, por dentro, né? Por dentro da derme, por dentro da pele. Tá bom? Então, também está correta. Então, a opção a se marcar na número 1 é letra D. Número 2. Assinale o par de palavras, de vocábulos, em que os sufixos possuem valor idêntico, de significado idêntico ao dos sufixos da palavra espanhol e galinheiro. Espanhol, o sufixo ol aqui, ó, né? Ele, na palavra espanhol, ele vai significar origem, procedência. E galinheiro significa local. Então, eu tenho que marcar a opção, tá? Respectivamente, que o sufixo indique procedência e que indique local. Vamos lá. Gente, olha só. Laranjal aqui esse indica local. Esse socialista, ista, indica adepto. Então, não pode ser. Então, a letra A está fora. Letra B. Brasileiro. O sufixo eiro, ele indica procedência. Quem é do Brasil, né? Quem é proveniente do Brasil. Tá certo? E vestiário, né? Esse sufixo aqui, ó, ele vai indicar local. Local onde se veste. Então, procedência e local. Opção B. Letra a se marcar, letra B. Tá bom? Vamos lá, então. Número 3. Deu uma paulada no rato. Né? Paulada. Assinale a alternativa em que ocorre uma palavra com o sufixo do mesmo valor que é destacado acima. Eu tenho aqui o radical, né? E tenho aqui, ó, o sufixo ada. O sufixo ada em paulada, ele significa ação, o ato de bater numa pessoa, ou meu Deus do céu, ou num bicho, né? Com um pedaço de pau. Tá? Deu uma paulada no rato.
né? Não batam numa pessoa com um pedaço de pau, nem, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Paulada. Indica o ada, ele vai indicar uma ação. Então vamos pegar a palavra abaixo em que o ada tenha o significado de ação. Feijoada? Não, né, gente? Feijoada é uma quantidade. Marmelada? Também não, né? Marmelada também não. Marmelada é um doce, né? Que tem um sentido pejorativo de algo que significa uma fraude, né? Mas assim, no sentido literal, né? Ada, né? Marmelada é um doce. Feijoada é um prato. Boiada é uma quantidade de bois. Meninada é uma quantidade de meninas, de meninos, né? Meninos e meninas. E pedalada não é uma quantidade de pedais, né? De pedais, no caso, né? Pedalada é uma quantidade, não é quantidade de nada. Pedalada é a ação de pedalar. Então, paulada é a ação de bater com um pedaço de pau no rato e pedalada é o ato de pedalar. Então, ada, assim como na palavra acima aqui, ó, significa ação. A opção correta, então, é letra E. Vamos, então, número 4. As palavras adivinhar, adivinho, adivinhação têm a mesma raiz. Por isso, elas são cognatas. Assinalar a alternativa em que não ocorrem palavras cognatas. Pessoal, palavras cognatas são aquelas que têm a mesma raiz, não o mesmo radical. Elas têm, por exemplo, vamos pensar que a mãe de palavras cognatas, a mãe é a mesma. Só que por algum motivo na história da língua, as palavras elas foram se transformando, né? Foram ganhando fonemas, foram perdendo fonemas, os radicais mudaram. Mas elas são cognatas porque elas têm o mesmo princípio de significado. Elas partiram da mesma palavra inicial lá de muitos séculos atrás. Por exemplo, a palavra vitrificado, vidro, vitral, tá? São palavras cognatas. Não tem o mesmo radical, mas são palavras cognatas. Porque elas vieram, né, do latim vitrum, que é vidro. A mesma coisa com as palavras luau, enluarado, luna, lunático, tá? Essas palavras vieram de luna, em latim que era lua. Então, palavras cognatas são aquelas que não têm o mesmo radical, mas têm o mesmo princípio de significado, porque têm a mesma raiz, vieram da mesma origem, da mesma palavra. Tá? Vamos ver então. Alguém, algo e algum, existe uma ligação entre elas. São cognatas. Ler, leitura e lição, também. Ensinar, ensino e ensinamento, perfeito. Né? Candura, cândido, incandescência, sim. Né? Viver, vida e vivente. Vidente, desculpa, né? Viver e vida, percebam que existe uma relação entre elas. Agora, vidente muda por completo a relação. Vidente não tem nada a ver com vida. Vidente tem a ver com ver, aquele que vê, e não aquele que vive. Então, a opção em que não apresenta palavras cognatas é a letra E, porque a palavra vidente não tem relação significativa com vida e viver. Vidente representa o ato de ver e não de viver, não tendo também relação com vida. Então, a número 4 é letra E. Número 5. Assinalar a alternativa em que a primeira palavra apresenta um sufixo formador de advérbio e a segunda um sufixo formador de substantivo. Gente, o sufixo formador de advérbio é o sufixo mente. Ele vai indicar o modo, a maneira como alguma coisa foi feita ou foi realizada, como uma ação foi feita ou realizada. Então, olha só, perfeitamente pode ser a letra A, pode ser provavelmente, pode ser lentamente. Agora, atrevimento não é isso aqui, né? Esse finalzinho aqui, ó, mento aqui, ele não é um sufixo formador de advérbios e nem proveniente, tá?
O que forma advérbios é mente e não ente. Tá? Proveniente é que provém, não indica o modo como alguma coisa foi feita. Então, já tiramos a letra D e a letra E. Vamos, então, agora para o segundo elemento, né? Já sabemos que as letras A, B e C, a primeira palavra está correta. Agora, que são sufixos formadores de advérbio, né? Vamos lá. O segundo ele quer o quê? Um formador de substantivo. Varrendo já não pode ser, que esse NDO aqui não está formando substantivo. Ele está formando um verbo aqui, né, no gerúndio. Então, corta também. Erro também não. Erro é uma palavra que regride de errar. É um substantivo abstrato, tá? Mas que ele deriva, ele perde o elemento. Ele se transforma de verbo, errar, num substantivo abstrato por regressão. Então não pode. Não está ganhando, ele está perdendo elementos. E aqui, ó, sobrou então a letra C. Lentamente, o modo como uma ação é feita. Ele corrigiu lentamente os exercícios, tá? E explicação, esse são aí é formador de substantivos também. A explicação, né? A contenção, a absorção, né? Nem sempre com C cedilha, pretensão, né? A pronúncia vai ser a mesma, mas nem sempre será escrito com C cedilha. Mas o são é formador, geralmente, né, de substantivos abstratos. O sufixo são. Então, é letra C. Número 6. Essa é difícil, né? Relacione os sinônimos das duas colunas abaixo. E aí, para entender o significado das palavras, é preciso saber um pouco do valor significativo, né, como se chama, o valor semântico dos prefixos. Vamos lá, vamos pegar o primeiro. Contraveneno. O que significa contraveneno? Contraveneno é antídoto. Então é número 2. Será que cabe aqui? Eita. Número 2. Metamorfose é transformação. Né? Aqui, ó, número 3. Tá? Diáfano. Dia é através, tá? É um prefixo que indica através. Diáfano é o que é translúcido, o que é transparente. O lago de águas diáfanas, de águas claras, transparentes. Então é número 1. Já sei aí que é a letra C, né? Vamos ver se vai bater mesmo. Vamos lá, vamos marcar aqui, letra C. Né? Antítese. Antítese é oposição, né, gente? Oposição. Cuidado para não confundir aí, né, com antagonista, né? 5, 2, 3, 1, 5. Olha aí, tá batendo lá, ó. E a última, antagonista, né, é o adversário. Número 6 é letra C. Vamos lá, número 7. Assinale o vocábulo cujo prefixo não tem valor negativo. Incerteza, que não é certo. O in tem valor negativo. Impregnado. In não é valor negativo. In é valor, movimento para dentro. Impregnado. Então, é letra B. Vamos conferir as demais. Inculto, que não é culto. Indiferente, que não faz diferença. Independência, que não depende. Então, né, o único prefixo que não tem valor negativo é o da letra B. Número 8. Vamos lá, tem muitos exercícios pela frente, vamos rápido, né? Assinale a opção que nem todas as palavras provêm de um mesmo radical. Olha aí a questão da palavra cognata, né? Elas são palavras cognatas, podem ser palavras cognatas, né? Mas não têm o mesmo radical. Ou seja, uma palavra ser cognata não indica que ela tem o mesmo radical. Porque, vamos mais uma vez, elas provêm de uma mesma palavra antiga, no latim ou no grego, tá? E no decorrer dos séculos, elas vão se transformando. E aí o radical muda. Mas a essência semântica, a essência do significado vai permanecer a mesma.
Então vamos ver palavras cognatas, mas que não têm o mesmo radical. Noite, anoitecer e noitada tem o mesmo radical. Luz, luzeiro e alumiar. Percebam aqui, ó, como luz tem um radical Z, já em alumiar não tem um radical luz, mas tem um radical lume, né? Ou seja, luz, luzeiro e alumiar, elas são cognatas, porque ambas têm um fio de significado, que remetem à luz, tá? A luz, alumiar é iluminar, é uma outra forma, uma forma mais antiga de se falar, iluminar, que vem de lumen, a palavra latina, que depois transformou no decorrer dos séculos em luz. Então são palavras cognatas, palavras que têm a mesma origem, mas não têm o mesmo radical, né? Se uma palavra tem o mesmo radical, elas não deixam de ser cognatas. Porque para ser cognata tem que ter a mesma origem, tá? Quando o radical muda e tem a mesma origem, continuam cognatas. Então, beleza. Aqui elas mudam o radical. Incrível crente e crer. Tem um radical aí, ó. Mesmo radical, né? Em festa, festeiro e festejar também. Em riqueza, ricaço e enriquecer, o mesmo radical. Que às vezes passa do C para o QU por questões de pronúncia, tá? Então, beleza. Então, número 8 é a letra B. Número 9. Os verbos foram formados por derivação parasintética, né? Exceto um. Gente, derivação parasintética é quando os verbos ganham o sufixo verbal e o prefixo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? Não posso primeiro colocar um prefixo para depois colocar um sufixo, primeiro o sufixo, tem que ser ao mesmo tempo. Para verificar se uma palavra é formada por derivação parasintética, ou seja, se ocorre a inserção de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tem um macete simples. Basta você cortar o prefixo, corta o prefixo e veja se a palavra existe. Se a palavra existir, é porque não é derivação parasintética. Aconteceu ali uma derivação prefixal e depois uma sufixal, ou vice-versa. Aconteceram derivações sucessivas e não simultâneas. Tá bom? Vamos lá. Anoitecer. Vou cortar aqui, ó. O A. Existe anoitecer? Não. Então é parassíntese. Tá? Derivação parasintética. Vou cortar o E aqui. Existe negrecer? Não. Então, né, é derivação parasintética. Eu quero a opção que não ocorre a derivação parasintética. Vou cortando aqui, ó. Existe a palavra terrar? Não. Existe a palavra grandecer? Não. Existe a palavra cadernar? Não. Existe a palavra envelhecer? Não. Então, todas as palavras vistas até agora foram formadas por derivação parasintética, em que o sufixo verbal entra simultaneamente com o prefixo. Vamos lá. Existe vernizar? Não. Existe considerar? Existe. Então, a letra D apresenta uma palavra... Letra D, né, pessoal? Existe um verbo que não foi formado por derivação parasintética. O verbo ele foi formado por derivação prefixal, sufixal e depois prefixal. Primeiro eu formei considerar, para depois reconsiderar. Considerar existe sem o prefixo re. Então, não é derivação parasintética. É derivação prefixal ou derivação sufixal e depois prefixal. Então, é letra D. Espero que tenham entendido aí a questão da derivação parasintética. Derivação parasintética, prefixos e sufixos ao mesmo tempo. Tá? Corto o prefixo. Se a palavra não existir, já sei que é derivação parasintética. Corto o prefixo. Se a palavra existir, num outro contexto, né? Já sei que não é derivação parasintética. É uma derivação prefixal e sufixal, são derivações sucessivas. Vamos lá. Expatriar, cortando o ex aqui não tem patriar. E belezar, embelezar, cortando o em aqui não existe a palavra belezar.
Então a opção correta realmente é a letra, aqui, ó, letra D. Vamos lá então, próxima. A última aqui, né? Na frase, o seu andar é trôpego, né? Cambaleante e tal. Vamos lá. A palavra destacada foi formada por derivação. Gente, presta atenção. Facílima. Andar, né? A princípio, né? Ele é um verbo no infinitivo. Andar, falar, comer, dizer, dormir. Andar é um verbo. Porém, ele está antecedido por um determinante, né? Por um artigo masculino e também por um pronome aqui, ó. Tá? Pronome possessivo. Qualquer classe de palavra antecedida, né? Por um substantivo, desculpe-me, por um artigo, tá bom? Por um artigo masculino ou por um pronome substantivo, tal classe de palavra, né, irá se transformar, tá, em um substantivo. Tal processo é chamado por derivação imprópria. Então é mole. A derivação imprópria é quando uma palavra que não, né, como por exemplo, um advérbio, um verbo, tá? Uma conjunção, ela é antecedida por um artigo, né, masculino, né? Seja ele definido ou indefinido. Quando isso acontecer, a palavra, né, irá se transformar num substantivo por derivação imprópria. Então, terminamos a primeira parte aí de exercícios. Tá? Teremos mais 3 aulas resolvendo 40 questões. Até lá, então.